Olá, meu nome é Renata Pinotti. A nutrição, ela é um caminho de conexão entre céu e terra. Vai muito além de nutrir ou de comer. O que eu aprendi integrando a nutrição com a agricultura natural e a constelação familiar é que são metáforas, são fractais de um todo único e igual. Quando uma mãe vai nutrir o seu filho ao amamentar, o seu corpo sabe o que esse bebê precisa e produz por ele e manda para ele via leite materno. Assim como quando os nossos pés tocam a terra, aquela terra sabe o que a gente precisa e produz o que o nosso corpo precisa para se nutrir. E a gente recebe na forma de alimento. Só que para eu aprender a receber o que vem, eu preciso dizer sim à forma como é. E esse é um princípio da constelação. Para que um alimento seja produzido de uma forma orgânica e natural, nós precisamos respeitar leis naturais que regem a nossa existência, assim como para gerar uma vida. A criação, Pai, Deus, dentro da concepção de Deus de cada um, independente de religião, estou falando de algo maior, dentro da crença de cada um. Essa força maior que rege a criação. É como uma semente que cai num solo, na terra, na mãe terra. E aí essa semente vai ficar naquela terra por um período. Nesse período, ela vai crescer, se desenvolver e receber os nutrientes que vêm da própria terra. Vai ser nutrida por esses nutrientes, vai se hidratar pela água que vem, da chuva. E aí essa semente vai começar a se desenvolver. E ela tem medo. Ela tem medo de romper a sua casca. Ela tem medo de sair e algo acontecer. Porque, por mais que ele dentro da terra seja escuro, é protegido e é um ambiente seguro que ela conhece. A partir do momento que essa plantinha começa a sair da terra, ela é frágil. Qualquer chuva, qualquer vento, qualquer ser vivo que passe ali pode destruí-la. E aí ela tem que se manter firme. Quanto menor é a proteção, mais forte ela fica. Então, plantas de estufa, plantas cheias de intervenção, são frágeis. Ficam prontas, são comercializadas, prontas para o consumo muito rápido. Agora, aquela planta que passou por chuva, passou por sol, passou por vento, sustentou um eclipse e ela continuou firme ali, e ela demorou o seu tempo real e natural de maturação, ela tem vida, ela tem energia vital, e ela conseguiu absorver da terra, através de suas raízes, os nutrientes que ela precisava para se tornar cada vez mais forte. E ao me alimentar dessa planta, eu recebo tudo que ela tem.
E o que vai ter de nutriente num alimento depende do solo que ele nasceu, onde ele foi cultivado, do quanto ele teve de tempo para absorver desse solo esses nutrientes. Então, o tipo de agricultura, o tipo de sistema agrícola, o local onde esse alimento foi plantado, o solo onde ele foi plantado, não só a região, né? Eu falei o local no sentido de região. Então, não só a região de onde ele vem, mas também aquele solo especificamente. Tudo isso pode interferir na sua composição nutricional também. E na quantidade de energia vital que esse alimento tem. Então, você vai se nutrir daquilo. E nós recebemos esse nutriente. Da mesma forma, acontece quando a gente vai gerar uma vida. A semente, o esperma, que vem do pai, é colocada dentro da terra, dentro do útero da mãe, onde vai ocorrer a fecundação. E esse embrião vai ficar dentro do útero, no escuro, num ambiente seguro, sendo nutrido e hidratado pelo que vem dessa mãe. E aí ele precisa sentir um medo de deixar aquele lugar seguro e protegido. E como muitas vezes acontece na nossa vida, aquele lugar que era protegido, gostoso, quentinho, cheio de nutriente, começa a se tornar um lugar estreito, apertado, que não te cabe mais. E aí aquele lugar vai te espremendo, te apertando, e você tem que fazer uma escolha. E quando aquele bebê desiste de lutar e escolhe morrer, ele nasce para uma nova vida, extraútero. E o tempo que ele ficou, se foi o tempo necessário para o que ele precisava, sem ser retirado antes do tempo, e atravessar por esse lugar, o prepara para a sua vida. É a mesma metáfora, um fractal da mesma coisa. A forma como nós nascemos, a forma como nós nos nutrimos, é uma metáfora do que a gente tem que aprender também como ser humano. Filhos da mãe e do pai, como uma semente que é filho da mãe terra, da criação. Muito pequenos diante do todo. Quando na constelação familiar o Bert Hellinger trouxe que uma das leis naturais, não é lei da terra, lei do legislativo, são leis naturais. As ordens do amor, ele faz uma analogia com leis naturais que regem as nossas relações, mesmo que a gente não tenha consciência delas. A primeira delas é o pertencimento. Todos nós temos o direito de pertencer. A ordem ou a hierarquia, quem veio primeiro tem precedência a quem vem depois. E o equilíbrio entre dar e receber nas relações. A hierarquia, ela é mal interpretada por algumas pessoas que não conhecem a constelação familiar na sua profundidade. Quando ele diz isso, não é que os filhos têm que se submeter aos pais no sentido de aceitar agressões. Não, não é isso. É que ser pequeno diante dos meus pais é uma metáfora de ser pequeno diante do todo, de quem me gerou. E quando eu consigo assumir essa minha impotência diante de algo tão grande,
eu consigo ficar presente em mim. E aí a minha vida flui. Quando eu acho que eu tenho como mudar os meus pais, mudar o mundo, eu assumo muitas vezes um lugar prepotente na vida. Como se eu fosse melhor do que você, para saber como resolver a sua dor, o seu problema, mamãe. Como se eu fosse melhor do que o meu pai ou a minha mãe. Como se eu soubesse como eles devem ser mãe e pai. E é a mesma forma que a gente trata os nossos pais, a gente trata a terra. Se eu acho que a minha mãe precisa ser infalível, perfeita e dar tudo que eu quero, eu continuo como uma criança. Essa é uma frase do Bert Hellinger. Querendo que os meus desejos sejam atendidos o tempo inteiro como uma criança mimada. E é assim que a gente trata a terra. Como eu quero, o que eu quero comer naquela hora daquele jeito, eu manipulo a terra para que ela me dê o que eu quero. Para que ela me dê manga o ano inteiro, tomate o ano inteiro. Para que eu produza maçã numa região quente. Para que eu produza alimentos que não são naturais dali. Mas é do jeito que eu quero, porque eu quero comer isso hoje, agora, aqui. A minha mãe, ela não é do jeito que eu quero, então eu tô ajudando ela. Eu tô ajudando ela, falando para ela morar onde eu quero que ela more. Mas ela não quer, você acredita que ela brigou comigo? Você acredita que ela ficou com raiva de mim? Eu comprei uma casa para ela, ela ficou com raiva de mim. Ela te pediu uma casa? Ela queria mudar? Esse é o lugar onde ela quer morar? Essa é a confusão. Quando nós achamos que podemos salvar os nossos pais e mudá-los, muitas vezes a gente quer mudar eles para que eles fiquem do jeito que a gente quer. Porque a gente ainda não disse sim para os pais que a gente tem. E a gente chama de ajuda, o que na verdade é uma manipulação. E é assim que muitas vezes tratamos a terra, dizendo que estamos ajudando ela a se tornar mais fértil. Estamos melhorando ela, estamos melhorando as sementes, fazendo algumas modificações genéticas. Mas a gente só está querendo manipular a terra e a natureza para dar o que a gente quer. Isso não é ajuda. E esse tipo de intervenção é antinatural. É anti-leis naturais. E quando eu não respeito uma lei natural, uma lei hermética, eu tenho consequências bem difíceis, como efeito borboleta. Essa é uma expressão usada pelo Lawrence, que ele explica que são situações em que, como o bater de asas de uma borboleta pode gerar, no Japão, pode gerar repercussões no Brasil. Então, uma intervenção feita aqui pode gerar repercussões de várias ordens, em muitas gerações, em muitos setores, em muitos âmbitos. Então a gente não sabe o que algumas alterações, algumas manipulações genéticas vão causar. A gente não tem esse controle. A gente não sabe o que alguns insumos químicos vão causar. A gente não tem esse controle. Ninguém pode dizer isso. O período de latência de uma célula cancerígena é de 30 anos. Então o que é feito hoje vai ter uma repercussão daqui 30 anos. Nós demoramos mais ou menos esse tempo para descobrir que a gordura trans era pior que a gordura saturada.
Só que durante todo esse período, foi defendido por todos os produtores de gordura trans que ela era melhor do que a gordura saturada. A gente já teve a fase em que margarina era mais saudável que manteiga. E descobrimos depois que não, que ela era muito pior. Então, algumas coisas novas a gente não tem como assegurar a segurança, porque a gente não sabe como vai se comportar no efeito borboleta. Então, muitas intervenções não são ajuda. E como a gente sabe se algo é respeitoso com as leis naturais? Quando não tem intenção. Quando a minha intenção é baseada num julgamento ou num desejo imediato, geralmente ela não é respeitosa com as leis naturais. Porque ela está olhando para desejos individuais. Então, a forma como a gente nasce e estrutura a base da família, o início da vida, é uma metáfora da natureza. É uma metáfora dessa conexão entre céu e terra. E essa semente que nos nutre. É o elo de conexão. Então, se nutrir, se alimentar com o que realmente é essencial, é algo muito grande. E a base é a matriz da vida. Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então deixe seus comentários, porque sua opinião é muito importante para mim. Assim nós poderemos construir esse canal juntos. Se você quiser receber notificações sobre os próximos vídeos que vão chegar no canal, inscreva-se e clique no sininho. Um grande beijo e até mais!